Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Sim? Então vamos lá! E vamos começar organizando os nossos materiais. Pegue seu caderno, aquele que você já vem fazendo os registros da aula de geografia, ou pegue uma folha. Também separe seu lápis de escrever, lápis coloridos, apontador, borracha, enfim, aqueles materiais de sempre. Se você tiver uma mesa para apoiar todo o seu material, para a gente realizar as atividades, ótimo. Ou então, pega uma caixa firme ou um livro, certo, segundo ano? Agora, a professora Dircélia vai lhe dar alguns minutinhos para vocês registrarem o número da nossa aula de hoje, aula de número 7, anotarem a data e terminarem de organizar o material. A professora já volta? Tudo pronto. Segundo ano, terminaram de se organizar?
Muito bem. Se está tudo pronto, vamos começar. Hoje, na nossa aula de número 7, vamos falar sobre representação dos espaços de vivência. Para isso, vamos relembrar um pouquinho das atividades que fizemos na aula anterior? Vamos lá? Então, olhem só. Aqui a professora traz várias imagens que apareceram na aula anterior. Essas imagens apareceram e muitas outras. Observamos cada uma delas e localizamos os objetos, as pessoas e até animais que apareceram nessas fotos. Vocês estão lembrados, segundo ano? Sim? E nós também fizemos uma atividade de registrar qual é a nossa mão direita e esquerda, certo? Olhem lá, aqui eu trago as duas mãos novamente para ajudar a gente a se lembrar. Daqui a pouquinho nós já vamos marcar a nossa mão direita e a nossa mão esquerda também, certo? Vocês separem o material aí. Vamos só terminar de revisar a aula anterior. Depois observamos algumas imagens. Essa aqui são imagens onde o Luiz aparece de costas e depois de frente. Localizamos os elementos que apareceram próximos ao Luiz. O que estava à sua direita, na primeira imagem, a mochila. E a bola à esquerda na primeira imagem. Quando o Luiz mudou de posição, a mochila ficou à sua esquerda. E a bola agora está à sua direita, olhem só. Lembramos que a lateralidade pertence à pessoa. Nós identificamos os objetos e elementos a partir da nossa lateralidade, certo? Ela não muda. A partir do momento que nós nos movimentamos, é que olhamos e identificamos e localizamos os objetos a partir da nossa posição. Também dançamos com a Maria Júlia e com a Marina. Vem que eu vou te ensinar. E assim, treinamos um pouco mais essa questão da direita e da esquerda, do nosso corpo, identificando todas as partes, certo? Fizemos uma atividade também, olhem lá. Foi a atividade número 1 da aula anterior, onde a professora pediu para vocês responderem o que está à sua direita e o que está à sua esquerda. Eu me lembro que eu até dei o exemplo da professora na ocasião. Olhem aqui, a professora respondeu: o que está à sua direita? No meu caso, naquele momento, era a mesa. E o que está à sua esquerda, no caso da professora, era a porta. Depois eu pedi para vocês desenharem esses objetos, certo? E hoje nós começamos a nossa aula com uma leitura. Olha que delícia! Nós vamos realizar a leitura do livro da Ruth Rocha, A Rua do Marcelo. Olhem na tela a capa do livro. Para os estudantes que foram meus alunos no ano passado, talvez já se lembrem dessa história. Como é bom revisitar as histórias, não é verdade? Então vamos revisitar essa história hoje? Vamos lá, segundo ano? Então tá, vão acompanhando comigo. Primeiro vamos dar uma boa olhada nessa capa. Olhem atentamente, olhem os detalhes. A Rua do Marcelo. O Marcelo é um menino, pelo jeito, que adora esportes. Por que será que a professora diz isso? O que vocês observam na capa que mostra isso? Exatamente, o skate, a bola. E ele tem animal de estimação? Tem, não é verdade? Olhem lá o cachorrinho correndo com ele. E ele está se cuidando, vejam, com capacete, cotoveleiras. Muito bem. Vamos então revisitar ou conhecer essa história? Então vamos lá, acompanhe com a professora a leitura da história. Vamos lá. A minha rua tem uma porção de casas e prédios. Coloco no slide lá também. Tem casas que servem para morar, tem outras que servem para trabalhar. Quando os prédios servem para morar, chamam-se prédios de apartamentos. Na minha opinião, esses prédios deviam se chamar empilhamentos, porque são uma porção de casas empilhadas, umas em cima das outras. Deem uma olhadinha nas imagens.
Todas as casas e os prédios têm um número, o nome da rua, mas o número das casas se chamam endereço. O endereço é importante para as pessoas encontrarem a gente e também para a gente receber cartas, jornais e até uma pizza de vez em quando. Espertinho esse Marcelo, não é verdade, crianças? Vamos continuar? Então vamos lá. Tem ruas que são calçadas, tem ruas que são de terra. Quase todas as ruas calçadas são asfaltadas. Só poucas ruas são de pedras. Minha rua é asfaltada até a esquina da avenida. Depois, ela é de terra. Nesse pedaço tem um campinho de futebol. Olhem lá o campinho de futebol. Dê uma olhadinha no livro e na tela vai aparecer também. Que divertido ter um campinho de futebol na sua rua. Na minha rua tinha uma casa grande, onde não morava ninguém. Agora demoliram a casa e estão construindo um prédio. O pedreiro, que é meu amigo, me mostrou como se faz uma parede. Olhem lá na tela, observem bem. As calçadas da minha rua são umas diferentes das outras. A da casa da Terezinha é de pedrinhas brancas e pretas. A da frente do apartamento do Alvinho é feito de uns quadrados cheios de quadradinhos. A calçada da casa do Catapimba é de cimento todo riscado. E é lá que as meninas brincam de amarelinha. Olhem lá, crianças! Cada uma diferente da outra. Continuando. Muitas pessoas do prédio têm cachorros e vêm passear com eles na calçada. Teve um tempo em que as calçadas ficavam cheias de sujeira de cachorro e muita gente pisava na sujeira da calçada e ficava furiosa. Então, as crianças da rua combinaram que quem tem cachorro carrega um saquinho e uma pazinha e tira a sujeira da calçada. E nós avisamos todas as pessoas grandes. Que ótima ideia, não é verdade? Gostei. Sabe o que eu fiquei sabendo? Que é assim que eles fazem nas cidades mais importantes do mundo. Sim, isso é bastante educado. Olhem bem a imagem, eles passeando com seus cachorros e tendo cuidado com a sujeira do cachorro, certo? Muito bem. Vamos a mais uma parte da nossa história. A gente também combinou que quem puder vai plantar uma árvore em frente da sua casa e vai cuidar dela para ela crescer forte e bonita. Nos bairros mais bonitos, as ruas são cheias de árvores. Olhem lá, que linda ficou a rua! Estão notando? Que interessante! O Beto foi o primeiro que plantou uma árvore. Ele fez uma cerquinha em volta e todo dia ele rega a árvore. Isso mesmo, temos que cuidar, não é verdade? Não basta plantar. Gostei, Beto. Na minha rua tem casas térreas, que são casas baixinhas, como a da Terezinha. E tem casas altas, como o do Catapimba, que tem escada dentro e chama sobrado. E tem a casa do Zeca, que fica em cima da padaria. Olhem lá as casas. E tem o prédio onde mora o Alvinho, que é bem alto. E até tem elevador. Tem casas que ficam bem junto da calçada e outras que ficam lá no fundo. E tem jardim na frente, como a casa da Terezinha. E tem umas que tem um espaço grande nos fundos, que se chama quintal, como a casa do Catapimba.
As luzes da minha rua ficam nos postes altos, ligados por muitos fios. Os fios estão sempre cheios de fiapos, que são restos de papagaio. Você sabe o que é papagaio? Tem gente que chama os papagaios de quadrados, de pipas, e teve um amigo meu que chamava de pandorga. Olhem só. E o Marcelo nos lembra o seguinte, olhem lá na tela. Não se deve empinar papagaios onde tem fios. É perigoso. É verdade. Olhem bem como está o poste ali. Os fios na rua do Marcelo. Isso é perigoso, crianças. Na minha rua passa o lixeiro, que leva o lixo, o carteiro, que traz as cartas, e o fruteiro, que vende frutas. Mas o homem que entrega água na casa do alemão não se chama aguadeiro, como eu acho que deveria. Ele é o entregador de água. Muito bem, olhem lá. Vamos continuar. Na minha rua tem uma feira divertida. Eu gosto muito de ver. Tem tudo que é fruta, verdura, ovos e um monte de outras coisas. E na minha rua tem a minha casa. Minha casa não é grande nem pequena e tem um jardim na frente. E com outra casa dentro, a casa do meu cachorro, o Latildo. Olhem lá, crianças. Que rua divertida! Na sequência, Marcelo diz o seguinte: na minha rua tem muitos amigos e a gente gosta muito de brincar, uns na casa dos outros. Um dia, se você passar lá perto, venha conhecer a minha rua, diz o Marcelo pra gente. Então, gostaram da história? Quantas características na rua do Marcelo! Quantos elementos compõem a rua, não é verdade? Então vamos falar um pouquinho sobre esses elementos? Vamos lá, acompanhe comigo no slide, olha lá. A rua do Marcelo. Tem o que na rua do Marcelo? Vamos observar? Uma porção de casas e prédios. É verdade. E na sua rua? Tem casas? Tem prédios? Tem sobrados? O que tem na sua rua? Olhem só, na sequência, tem um campinho de futebol também. Tem campinho de futebol na sua rua? Que divertido! E o que mais? Tem uma feira. E na sua rua tem uma feira? Na minha rua não tem feira. Olhem só quantas características, cada rua de um jeito. Na sequência, a gente conversa sobre o seguinte: algumas casas servem para morar, como diz o Marcelo, e outras servem para trabalhar. E como nós chamamos esse tipo de casas? Vamos ver aqui? Vamos lá. Casa que serve para morar, nós chamamos de casa residencial. Vejam que está ali destacado. Casa residencial. Casas residenciais são as casas que as pessoas dormem, que as pessoas moram, fazem suas refeições, descansam, assistem TV e fazem tarefas também, não é verdade? Então, agora, olhem só. Quando a casa serve para trabalhar, como nós chamamos? Casa comercial, a casa que serve para trabalhar, certo, crianças? Uma padaria, certo? Uma farmácia, certo? Vamos continuar aqui. Prédio que serve para morar, como que a gente chama? Apartamento residencial, olha lá. Prédio que serve para morar. E tem prédios que não servem para morar, olhem só. Prédio que serve para trabalhar. Ali nós temos salas comerciais. Muitas vezes dentistas podem atender nesse tipo de sala, alguns médicos, enfim, podem atender, né? Ou várias outras atividades também, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem. Olha quantas casas diferentes aqui. É uma imagem do livro do Marcelo. Olhem lá as características da rua dele. Então nós temos casas térreas, que é só de um andar, sobrados, que são mais que um andar, prédios, comércios, ali temos uma padaria, por exemplo, até o campinho de futebol. E a casinha do cachorro também do Marcelo. Quantas coisas, certo, crianças? Essa rua do Marcelo é cheia de elementos. E agora eu pergunto para vocês, e na sua rua o que tem? Vamos pensar um pouquinho? Bom, a nossa atividade é a seguinte, acompanhe comigo, deem uma olhadinha. Atividade 1, o que tem na sua rua? Vamos então observar aqui
que a professora trouxe 8 elementos que podem ou não ter na sua rua. Vamos ler cada um deles. Aí, na atividade, você vai anotar o que tem na sua rua, entre esses elementos que eu trago aqui. Vamos lá? Vamos ler comigo. Número 1. Olhem lá o desenho. Número 1, tem um desenho que ajuda vocês. Então, vamos lá. Prédios. Estão notando? Tem prédios na sua rua? Se tiver prédio, você registra a palavra prédio aí, certo? Vamos continuar. 2. O que é aquilo ali? É uma casa. Casas. Na minha rua tem casas, então eu anotaria essa palavra. 3. Vamos ver aqui. 3. Praça. Tem uma praça na sua rua? Na minha não tem. Então eu não anotaria. Se tiver uma praça na sua rua, você anota. 4. Vamos ver. Ponto de ônibus. Olhem lá. Deixa eu pensar aqui. Na minha rua tem ponto de ônibus, então eu anotaria na minha atividade, tá bom? Vamos lá. 5. Árvores. Se tiver árvores, você anota. 6. Praia. Praia, crianças. E aí? Tem uma praia aí na sua rua? Se tiver, você anota. Na minha, infelizmente, não tem. Vamos lá. 7. Comércio. Tem um comércio na sua rua? Uma panificadora, um mercado, uma farmácia, enfim, qualquer comércio. Pensa um pouquinho e vê se tem, tá bom? Se tiver, você anota. E para terminar, o que é aquilo ali? Deem uma boa olhada. O que vocês acham que é aquilo? Calçadas. Tem calçadas na sua rua? Ela é calçada? Assim como na rua do Marcelo? Então, vamos pensar um pouquinho e vamos fazer? Então vamos lá, segundo ano, anotem a atividade e anotem apenas o que tiver aí na sua rua, certo? Eu já volto.
Então, segundo ano, feita a atividade? Então vamos continuar? Olhem só, agora é a letra B. Desenhe a rua onde você mora. Pensando em todos esses elementos que você anotou aí e outros que podem ter a sua rua, faça um desenho da rua, tá bom? Eu já volto.
Então, segundo ano, conseguiram finalizar o desenho? Muito bem. Mas caso não tenha finalizado, você já sabe, depois você conclui, certo? Porque vamos continuar aqui. Porque no livro A Rua do Marcelo foi falado sobre algo muito importante, sobre a questão do endereço. Vamos ler aqui esse slide. Todas as casas e prédios são identificados a partir do nome e número da rua. Isso mesmo, nome e número da rua. A isso nós damos o nome de endereço. Olhem lá a palavra endereço, escrita bem grande lá. Endereço. Muito bem. Na sequência, eu pergunto, por que o endereço é importante? Você sabe me dizer por que é importante o endereço de uma residência, de um imóvel? Por quê? Para ajudar exatamente na localização. Olhem só, o Marcelo comenta para que sejam entregues as cartas, as encomendas e até uma pizza de vez em quando, não é verdade? Olhem lá, para localização. Então, nós devemos saber o nosso endereço. Então agora nós vamos fazer a nossa próxima atividade. A nossa atividade C. Anote seu endereço completo. Vamos observar aqui comigo? Então você vai pegar uma correspondência da sua casa para anotar o nome da sua rua, o número da casa, o bairro, certo, crianças? E também seu CEP. Os Correios criaram esse número que a gente chama de caixa postal para identificar os endereços com maior facilidade, para entregar as correspondências. Então, que tal você descobrir qual é o CEP da sua rua, certo? Agora vamos lá. Também anote a cidade onde você mora e o estado onde você mora. Certo, segundo ano? Alguns minutinhos para vocês.
Então, segundo ano, conseguiram finalizar a atividade? Caso você não tenha conseguido, não tem problema. Na sequência você finaliza, certo? Porque a nossa aula chega ao fim agora. Então vamos fazer a revisão sobre o que falamos na aula de hoje. Vamos ver? Vamos lá! Hoje conhecemos a rua do Marcelo e representamos por meio de desenhos nossa rua, registramos também algumas de suas características e o endereço. Olhem quantas coisas fizemos hoje! Não é verdade? Então agora a professora Dircélia se despede de cada um de vocês. Deixa, olha, um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!